Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. O homem é um ser gregário. Desde os tempos imemoriais, que nós o encontraremos, vencendo as vicissitudes e contornando os problemas da existência em razão da cooperação, em razão do elemento social, do elemento que leva por meio da contribuição, da participação de todos nos desafios da sobrevivência, desde a caverna até a civilização. Essas relações gregárias foram a base de salvaguarda da espécie humana. Hoje, os nossos desafios para além da manutenção da vida física, ela transcende as necessidades do espírito. E para isso, é oportuno recordarmos o diálogo de Fedro com Sócrates nos registros de Platão, quando Sócrates explica que sem conhecer a Fedro é impossível conhecer Sócrates. Como quem diz que o autoconhecimento depende da convivência com o outro. Ninguém fará a grande viagem ou ninguém cumprirá a proposta contida em Delfos, no oráculo grandioso do conhece-te a ti mesmo, sem estabelecer contato com outras pessoas que têm perspectivas diferentes, olhares diferentes, fazendo com que a ideia de Protágoras, de que nós somos todos a medida das coisas existentes, possa se ampliar para que a nossa medida ela seja compartilhada com outras medidas e a percepção se dilate e aquilatada, ampliada, possamos conhecer melhor o mundo. É exatamente por isso que Alcione, na obra Renúncia, nos dirá, nos diálogos com o seu pai, de que a família é o ninho onde nós desenvolvemos as asas da sabedoria e do amor, porque é só depois do desenvolvimento dessas asas que nós alçamos o grande voo em direção ao universo e à sublimidade divina, porque agora, com asas fortes, os riscos de uma queda são muito menores. É por isso que precisamos enxergar a família como este grande porto. O porto é o local onde nós aprendemos a respeito do mar, é onde nós conhecemos a bússola, é onde nós desenhamos e desenvolvemos as embarcações. E só depois do aprendizado, como se deu na escola de Sagres, é que nós nos lançamos mar adentro. Portanto, quem não se prepara no porto da família tem dificuldades quando é lançado no mar da vida. Esse mar bravio, esse mar profundo, que não intimida o bom marinheiro que se preparou antes de encontrá-lo. Há necessidade, portanto, conforme estabelece Leonardo Boff em sua obra Saber Cuidar, de nós olharmos com mais cuidado para aqueles que compartilham conosco do mesmo palco existencial, em todos os subsistemas familiares, no subsistema da conjugalidade. Sabemos cuidar do nosso companheiro, da nossa companheira, não pensarmos apenas em nós mesmos, não estabelecermos no lar competições, porque na verdade não estamos competindo com o outro, estamos construindo conjuntamente, coletivamente, esse amor que nutrimos pelo companheiro,
pela companheira, é um amor de especial ternura. Mas quando pensamos em outro subsistema, o subsistema da parentalidade, percebemos que é um outro tipo de amor que é estabelecido entre os pais e os filhos, onde estes precisam ver nos pais a grande referência das suas vidas, porque quando os pais não são referências, as crianças buscam referência em outro lugar, que pode ser o colega da escola, que pode ser um cantor pop, mas que também pode ser o rufião, mas que também pode ser um traficante, porque quando nós não adotamos os nossos filhos, uma outra pessoa adota. Daí a necessidade de espreitarmos as suas condutas, de analisarmos, de podarmos esta árvore para que ela possa crescer pujante, de cuidarmos do seu solo para que as sementes lançadas possam encontrar na terra fértil as condições necessárias para que, uma vez enraizada, cresça em direção ao sol, florescendo, frutificando, oferecendo o que há de melhor, para que possa voltar ao plano espiritual cheio de alegria. E se puder ser o Espírito que desenvolveu a encarnação em total completude, a alegria será muito maior, porque não há nada mais triste do que a ingratidão dos filhos, como diria Allan Kardec. Mas se nós buscarmos na lei da causalidade, a maior causa da ingratidão dos filhos está na própria negligência dos pais, na negligência dos responsáveis, daqueles que compõem a família extensa, daqueles que compõem a comunidade, porque a cada hora percebemos que nós estamos tão ensimesmados em uma sociedade consumista, em uma sociedade cuja as limitações de percepção estão obnubiladas pelo materialismo inclemente, cujo pensamento espírita, como moderno espiritualismo, conforme as palavras de Leon Denis, nos chama a atenção para um novo sentido da vida, um sentido espiritual da existência, e esse sentido exige de nós que cuidemos uns dos outros, e à medida que nós estreitamos esses laços, apertamos esses laços, nos aproximamos daqueles que compartilham da mesma família, da mesma instituição, do mesmo clã, nós começamos a conhecer um pouco mais de nós. Nós começamos a desenvolver as nossas potencialidades, e aquilo que no início da instituição familiar pareceria ser um sacrifício, uma grande renúncia, se transforma em um estado de alegria, em um estado de plenitude, em um estado de paz, porque não há outro sentido para a vida humana do que o sentido de cuidar, o sentido de ajudar, o sentido de colaborar, o sentido de participar da construção social. E a célula máter dessa sociedade, onde tudo começa, onde tudo se inicia, é indubitavelmente a família. Essa família que foi o palco das primeiras explanações de Jesus, como bem nos lembra Humberto de Campos, no capítulo 3 da obra Boa Nova, mais especificamente na casa de Simão Barjonas. Essa família que trará em memória de Jesus o Evangelho no lar. Essa luz que vai dinamizando as forças e as energias criadoras de cada um de nós, quando trazemos as páginas sacrossantas do Evangelho, interpretadas sob a inspiração dos espíritos familiares. É assim que nós perceberemos que em todos os momentos da existência, esse Evangelho no lar nos ergueu. Lembremos de Simeão, que recebe Lívia e Ana em sua casa e periodicamente reunia os amigos em torno da cruz
para falar de Jesus, para lembrar dos seus ensinamentos, estabelecendo as bases desse evangelho no lar, que nós encontraremos também nas ações de Quinto Varro, a conta de Irmão Corvino, conforme as narrativas de Emmanuel na obra Ave Cristo. Portanto, Jesus falava à família, porque quando ele estabelece que todo aquele que obedece às leis, obedece os preceitos do seu pai, são suas irmãs, são seus irmãos, são sua mãe. Ele faz dos laços afetivos a base maior das famílias. Portanto, todas as orientações que ele dava aos discípulos, que ele dava àquelas pessoas que se acercavam, quando ele se aproximava dos barcos, nas margens do mar da Galileia para falar do reino de Deus, falava à sua família, falava às suas irmãs, aos seus irmãos, à sua mãe. É essa família que continua de toda sorte, porque mesmo quando ele está na cumeira do grande martírio, com os braços abertos na cruz, ele olha para Maria, agora chamando-a de mulher, mas apontando João, que seria o seu filho, dando continuidade a esse grande projeto, que é o projeto da família. Não poderíamos olvidar as orientações da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, esta albanesa que dedicou a sua vida à expressão mais bela da caridade, e quando é indagada por uma jovem a respeito do que ela poderia fazer para também auxiliar na construção de um mundo novo, ouve da doce Madre a frase inolvidável: vá para a tua casa e ama a tua família. Porque se todos nós nos voltarmos para os nossos lares e cumprirmos com um grande dever ético, com um grande dever moral de cuidarmos uns dos outros, em alguns lustros, em alguns decênios, teremos uma sociedade melhor, porque as pessoas que nós lançamos na sociedade são pessoas que saem das instituições familiares. E como é bom encontrar um médico que consiga transcender a sua percepção e olhar o paciente como um membro de sua grande família social e pensar nos valores da fraternidade, da solidariedade, do cuidado, da igualdade que ele aprendera junto com a família, onde Jesus se fazia presente. Quando nós recordamos aquilo que a escolástica identifica como o primeiro milagre de Jesus, encontraremos a família nascente, encontraremos nas bodas de Caná as bases para trazermos Jesus de volta, porque à época os casamentos duravam longos e longos dias, porque as viagens eram longas, as cidades e as aldeias eram distantes, e era necessário que os nubentes dessem tempo para que os convidados chegassem. E quando Maria, ao lado de José e Jesus, chegam às bodas, já se haviam passados alguns dias. Por isso, já se tinha servido o bom vinho, o mau vinho, e agora só sobrava água. Então Maria faz um pedido a Jesus, que mesmo identificando que não era a sua hora, respeita a grandeza e a autoridade maternal e chama os servos daqueles que eram responsáveis por aquela grande festa e lhes diz: coloquem a água nos odres e depois as transforma em vinho. O melhor vinho, vinho de altíssima qualidade. Assim é a família. Quando nós iniciamos através das relações enamoradas de um casal, o início de uma família, começamos a servir um ao outro o melhor vinho,
com o passar do tempo, com as dificuldades da vida, vamos servindo um vinho de menor qualidade, até chegarmos ao estado de servirmos um ao outro a água insípida, a água inodora. Mas quando trazemos Jesus para o lar, essa água é transformada no melhor vinho e voltamos às bodas, voltamos à festa, porque a família é uma grande festa, uma festa representada pelo Pai, que abre os braços para receber de volta o filho pródigo, o filho que se distanciou. É motivo de festa, é motivo de alegria. Por isso, mais do que nunca, para colaborarmos e contribuirmos com a construção do mundo novo, nesse período de transição planetária, onde almas infelizes estão estabelecendo processos obsessivos graves, trazendo desvalor à família, às almas mais frágeis, às almas mais incautas, encarnadas neste momento grave que vivemos. É necessário fazer um ódio à família, é necessário elevá-la ao estado em que ela merece, que são os altiplanos da espiritualidade superior. Precisamos enaltecer o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, o papel da avó, dos tios e de todos aqueles que comungam do amor, para mais tarde lançarem as bases desses frutos pelo mundo inteiro, levando Jesus aos confins, para todos os cantos deste planeta, se é que o planeta tem canto porque ele é redondo, mas a todos os continentes, a todos os lugares, e nós só faremos isso se tivermos base. Por isso, nós concluímos esta breve fala fazendo um grande convite a você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Vamos cuidar uns dos outros e comecemos pela nossa família, pela nossa mãe, aquela que já está se despedindo da existência em razão da idade avançada. Vamos cuidar dela em nosso lar. Se ela estiver em uma edícula, retiremo-la de lá para colocá-la mais próxima de nós. Ela que foi antes a matriarca e agora é a grande flor das memórias, das lições de vida que tivemos e precisamos honrá-la. Nós, na condição de pais, deveríamos nos perguntar que legado deixaremos aos nossos filhos. Quando desencarnarmos, como eles lembrarão de nós, como lembrarão das nossas lições, que possamos então fazer das nossas vidas esse grande cântico, fazer das nossas vidas as páginas altivas do Evangelho, para que mais tarde possamos olhar a humanidade como a grande família e possamos olhar Jesus como o grande irmão que sempre esteve ao nosso lado. Olharmos um dia com os olhos de ver Deus em todos os homens e percebê-lo, que nas palavras de Jesus, Ele é e sempre será o Pai nosso que está nos céus. Sede meus amigos com Jesus, hoje e sempre, e que assim seja.